Agora vamos passar a palavra, como já foi dito, ao nosso irmão Fernando, o discípulo de Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Desejo muita paz, muita esperança, muita luz para todos que estão aqui sentados. Para mim é uma honra estar aqui novamente, é a segunda vez que eu venho aqui nessa casa que me recebeu com tanto carinho, com tanta atenção. E imagino que seja fundamental um expositor, ainda mais um jovem expositor, que está começando agora nos trabalhos. Então a gente muitas vezes se depara com uns olhares, né? Aquela coisa de, nossa, tão jovem está falando, e aí a gente, como um cristão, sobretudo um cristão, tem que se preparar e mostrar. Porque na realidade todos nós estamos aqui a serviço do Cristo. Nós não estamos aqui a fim de nos mostrar, de engrandecer algum suposto conhecimento que nós temos, mas sim de propagar o Evangelho. Porque a doutrina espírita, a mensagem de Jesus tem se renovado e sempre se renova. Foi assim com os profetas no Velho Testamento, foi assim com Jesus, depois os apóstolos e hoje os novos apóstolos, nós, na doutrina espírita. Então, meu nome é Renan Fonseca, eu venho parte da União Espírita Discípulos de Jesus. Novamente trago um abraço fraterno e digo que o tema de hoje não é dos mais simples para se expor. Não pela gravidade do tema no sentido teórico, de ser difícil de abordar, difícil de explanar, mas sim pelo teor da mensagem. Hoje o tema que nós vamos tratar se chama A Justiça das Aflições, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, Justiça das Aflições. E por que é um tema difícil? O primeiro ponto é porque nós estamos acostumados a lidar com a justiça dos homens. E a justiça dos homens é o quê? É falha, é injusta, é fácil, é difícil de se compreender. E nós vemos sempre com esse olhar. E quando vamos falar da doutrina, da justiça de Deus, pode nos causar algum estranhamento. Aliás, alguém que já se perguntou, já se viu numa situação de por que eu sofro tanto? Ou de porque algumas pessoas parecem que são favorecidas pela vida? Eu mesmo já me fiz essas perguntas e já me vi nesse lugar de vítima. Mas a grande verdade é que Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 23, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora sim, pecado em qual sentido? Destituído em qual sentido? No sentido de que nós temos caminhado vidas e vidas no erro, no caminho das dores, no caminho das mágoas, no caminho do ódio muitas vezes, esquecendo aquele amor que foi a mensagem principal do Evangelho. A mensagem principal que Jesus nos deixou foi a do amor. E o Mestre mesmo disse: eu posso resumir a doutrina do meu Pai em dois: amor a Deus e amor ao próximo. Então é nesse sentido que estamos distantes, estamos desconectados de Deus, e Jesus veio trazer novamente essa conexão pelo fato de estarmos distantes, porque o homem perdeu seu guia. O homem perdeu aquele que nos mostra como deve se fazer, porque pegaram a palavra de Deus, pegaram a lei que era algo positivo e transformaram em mensagens para o próprio homem. Então Jesus veio, nos mostrou e prometeu que viria uma outra doutrina pelo nome como ficou, mas viria um outro mensageiro. Esse outro mensageiro se chama Espírito de Verdade, que viria consolar e esclarecer coisas que ficaram, vamos dizer assim, incompreendidas. Esse Consolador, esse Espírito da Verdade, foi aquele que ajudou Allan Kardec, o codificador, a trazer essa doutrina bendita que nós conhecemos como Espiritismo. Então, nesse sentido, nós nos encontramos em, como eu posso dizer, aflições constantes, porque estamos distantes desse amor. Como eu falava anteriormente, a respeito da justiça humana, nós temos hoje um Código Penal que, se uma pessoa faz um crime, comete um homicídio, fica de 6 a 20 anos numa cadeia. E as pessoas vão até o juiz e
justiça foi feita. A justiça foi feita. Mataram meu filho, uma situação, a justiça foi feita. Ficou 6 a 20 anos de uma cadeia. Mas fica uma pergunta: uma prisão humana, uma prisão é capaz totalmente de justificar? Ela é compensatória com a justiça nesse sentido? Aí as pessoas levantam uma tese: tem que colocar para sempre, que é o resto da vida. Ou pior, tem que matar, dar na mesma moeda. Isso é evangelho, meus amigos? Isso não é evangelho. Isso é retroceder a lei de Daniel. Isso é voltar a antes do Velho Testamento. Mas a doutrina, a justiça divina não atua dessa forma. Porque você prender alguém, você matar uma pessoa, não consegue restituir o mal que foi causado. Esse mal só pode ser restituído através da reencarnação. É assim que a justiça divina, ela de fato é aplicada. Então, nesse sentido, quando nós vemos a doutrina da reencarnação, quando nós nos pegamos com a ideia de que devemos vir, renascer, progredir, sempre, continuamente, às vezes nos encontramos em situações complicadas. Eu sei que para muitos pode causar estranhamento, até porque estamos anos ouvindo outras palavras, outras ideias, e ouvir uma palavra como reencarnação pode causar um certo conflito. Mas somente ela, pessoal, poderia justificar a desigualdade que há. Ora, Deus colocaria uma pessoa para nascer numa situação mais dificultosa que outra em vão? Ele colocaria uma pessoa para nascer cheia de riquezas e outra cheia de riqueza em uma situação desfavorável em vão? Por simples vontade, não porque eu quero que seja assim? Ou melhor, quando dizem que a salvação é pela fé em Jesus, ele colocaria uma pessoa num país onde se ouve falar de Jesus o tempo todo, e outra no lugar que não se escuta falar de Jesus, para aquela que mora no país onde escuta falar de Jesus o tempo todo, ser salvo, e a outra não? Então, seria como que dizer que alguns são favorecidos e outros não. Mas a doutrina espírita, acima de tudo, diz que essa história de uns serão salvos e outros não, e que a salvação mediante uma suposta fé é uma ideia falha. Porque o que justifica realmente crer é a mudança moral do nosso coração. O reino de Deus é uma obra no coração do homem, não se engane. Então, vemos que Deus é justo. Deus, ele é perfeito. E para confirmar o que estou falando, para justificar a minha fala, eu gostaria de fazer a leitura do item 1, do item 10, do item 11 e um pedacinho do item 13 do Livro dos Espíritos. Eu garanto que não vai tomar muito tempo. O item 1 é o seguinte: que é Deus? Para aqueles que não sabem, o Livro dos Espíritos é um livro composto de perguntas. Então, pergunta, Allan Kardec faz a pergunta, e aí os espíritos, através dos médiuns, respondem. Tá certo? Então, só para a gente contextualizar para aqueles que não conhecem, não têm tanta intimidade com o livro. Então, a pergunta número 1 é: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A pergunta de número 10 é o seguinte: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, é um sentido que lhe falta. A pergunta 11: um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição e estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Então, só para puxar um pouquinho, a gente viu que Deus é a inteligência suprema, a gente viu que o homem não consegue compreender ainda totalmente a natureza divina, e que ele só vai compreender o ministério da divindade, ou melhor, é o agir de Deus, quando o seu espírito estiver mais próximo dele, porque é um sentido que falta a gente. Falta por quê? Porque nós ainda somos muito perfeitos, e o homem conhece a Deus à medida que ele vai evoluindo. Então, se eu melhoro mais,
se eu começo a ser mais compassivo, se eu começo a amar mais, se eu começo a perdoar mais, se eu começo a praticar o bem sempre quando eu posso, eu automaticamente vou elevando e com isso eu vou tendo mais conexão com Deus e com isso entendendo melhor a sua natureza. E agora o item 13, que é muito extenso. Então vou dar uma pequena resumida e ler o pedaço que realmente cabe a nós. Esse item número 13 do Livro dos Espíritos é uma exposição dos atributos de Deus, que Ele é eterno, que Ele é imutável, que Ele é imaterial, que Ele é único, que Ele é todo-poderoso, e agora importante para a gente é isso aqui, que Ele é soberanamente justo e bom. Ele não é justo, aí depois bom. Ele é justo e bom ao mesmo tempo. Só que as pessoas querem que Deus só seja justo, ou então que Ele só seja bom, mas Ele é justo e bom na mesma medida. Então o mesmo Deus, que Ele é totalmente justo, para, vamos colocar assim, uma atitude que nós julgamos ser desagradável a nós, porque nós somos criaturas extremamente bondosas, né? Nós julgamos assim, e quando na realidade nós somos espíritos totalmente perfeitos, e essa é a causa porque nós estamos aqui, nesse mundo espiando e pagando, mas esse Deus também é bom. Ele é justo e bom na mesma medida. E onde se testa a bondade de Deus? Você está aqui, respirando, você está aqui andando, vocês estão aqui recebendo a assistência da casa. Vê que maravilha. Tem uma história no filme de Chico Xavier, podemos dizer assim, o espírita mais famoso do Brasil. E essa história consta no filme, eu imagino que também deve estar no estado de Chico Xavier. Que ele estava com. Chico Xavier tem um problema na visão, e aí ele falou para Emmanuel: eu não dou conta, e Emmanuel falou para ele, seu guia espiritual: que luxo, você tem 2 olhos, você tem um olho pelo menos, veja que luxo. Então nós muitas vezes temos muito e reclamamos, queremos mais. E aí nós sofremos, porque queremos mais, estamos satisfeitos com o que nós temos. Aí dizemos que está vindo injusta com a gente. Aí começa a olhar quem esse outro tem mais, começa a desejar do outro. E aí entramos nesse ciclo, repetindo, sofrendo por nossa causa. Em vez de a gente olhar todas as obras que Deus tem feito para a gente, a nossa vida é o maior presente. Agora a pergunta é: o que você faz com a sua vida? O que eu faço com a minha vida? O que nós temos feito com a nossa vida, com os nossos microsegundos? Isso aqui passa muito rápido. Você é muito jovem, daqui a um tempo já passou. Quantos aqui já falaram: poxa, passou tão ligeiro? Não piscar de olhos, tudo passa. O tempo leva tudo. Mas aquilo que foi construído com amor, isso vai permanecer, meus amigos. Isso eu posso lhe garantir. As virtudes que a gente conserva aqui na terra, isso a gente vai levar no nosso coração. E porque eu volto a dizer, o reino de Deus, ele é uma obra nos nossos corações. Então beleza, Deus é justo, Deus é bom e nós não compreendemos. Ou seja, se nós estamos em situações complicadas, que nós julgamos serem difíceis, é porque Deus, na sua justiça, na sua imensa bondade, está fazendo algo. Agora, como nós somos ainda inferiores moralmente, nós não conseguimos compreender. Mas quando a gente aceitar, tudo vai ficar mais fácil. Quando a gente reconhecer como nós realmente somos, aí sim as coisas vão começar a mudar, as configurações vão começar realmente a mudar. Mas para isso basta um exercício de análise. Tente-se fazer um exercício de análise. Observar como um sábio chamado Santo Agostinho fez em um livro chamado Confissões. Observar, analisar onde errou, ver onde temos melhorado e fundo nas nossas virtudes. E fundo naquilo que a gente é bom.
e aquilo que a gente ainda não chegou lá, porque nós vamos chegar, a gente vai fazendo o exercício da melhora. Então, Deus, Ele é perfeito e nós não conseguimos ainda compreender. Mas, se a justiça humana, o meio dela de fazer a justiça é prender alguém em outros países, até mesmo a tortura, como se dá a justiça de Deus? Como se dá a justiça de Deus? Através da reencarnação. A reencarnação é a forma que Deus aplica a justiça. A reencarnação não é somente, porque os espíritas acreditam em reencarnação, porque nós acreditamos. A reencarnação é uma forma de justiça. Porque nós nascemos hoje nessas condições. Porque em outrora nós estivemos em outra. Nós estávamos em outra. Quem aqui nunca olhou no espelho e não se reconheceu? Se eu não sou assim. Olhou para a sua família e falou: eu acho essas pessoas, eu não bato muito com essa família. Olhou para a sua condição social e falou: eu não me reconheço nisso. Eu não sou isso. Eu tenho mais dinheiro. E tem gente que aproveita e gasta até mais do que tem. Quem são essas pessoas? Muito tempo em determinadas situações favoráveis, agora não se reconhece. A reencarnação vem aplicar a justiça, após ele colocar uma situação para ver se você não erra mais nisso. Ou seja, a falta de recurso, às vezes, para não dizer quase sempre, é uma forma de Deus te ajudar para você não errar mais. Porque está lá no item 778 do Livro dos Espíritos: não é dado o direito do homem regredir, a lei de progresso. Nem que para isso você tem que passar por aflições. E aí nascem as aflições. Essas dificuldades que a gente gerou em outras vidas. A gente foi errando. E lembrando, pessoal, que a gente está aqui em 2025, né? Tudo certinho. Mas o mundo já foi mais rude, já foi mais grosseiro. Teve épocas que matar uma pessoa, enfim, era algo natural. Ou seja, nós muito possivelmente também estávamos nessa condição. E aí explica porque muitos de nós ainda temos uma certa grosseria interna, uma vontade de descontar muitas vezes, porque o progresso está sendo feito, né? Mas nós ainda carregamos muito daquilo. Você nunca se perguntou porque tem um defeito que parece que não é de agora, que não vem de agora, que é muito difícil lidar com ele? Caramba, eu tento e não consigo, parece que não sai do lugar. Você está saindo do lugar, meus amigos. Quem está fazendo isso daí, tenha certeza, vocês estão saindo do lugar. É porque a gente não consegue perceber ainda, porque é um sentido que falta a gente. Mas a gente está saindo sim. E a encarnação vem para isso. Vem justamente para a justiça divina ser aplicada. E nos ajudar também a progredir, a evoluir. Não para compreender. Com certeza. É muito importante, porque como o tema é justiça das aflições, a ideia é mostrar, justificar o porquê isso ocorre. Para a gente não simplesmente cometer aqui, ficar falando de sofrimento, mas mostrar para a gente entender racionalmente por que as coisas acontecem. Porque quando a gente entende apenas pelo sentimento, às vezes passa, porque a gente entra em outra emoção e esquece. Mas quando a gente assimila, vê, poxa, tem esse sentido, Deus é inteligente, a inteligência suprema, a gente tem uma certa inferioridade, não consegue compreender, poxa, tem sentido nisso. Poxa, a reencarnação, não é que faz sentido a reencarnação ser para isso mesmo? E não é que eu tenho defeitos que parece que não são de agora? E não é que eu tenho algumas vontades e parece que a vida me impede de fazer aquilo? Eu acho que tem pouco sentido nisso. Outro exemplo. Quando nós somos menores, nós queremos muito uma coisa, o pai da gente, ou a mãe da gente, alguém responsável diz, você não vai. Bota a barreira. Você queria estudar, você queria brincar, e seu pai, não, você vai estudar. Ou não, você vai ficar em casa. Você vai ajudar em casa.
É um pouco parecido. A gente às vezes quer voltar, se divertir, digo no sentido de esquecer a seriedade e vem Deus aplicar a sua justiça, tentando trazer alguma coisa mais cotidiana para ver se a gente consegue assimilar cada vez mais esse preceito. Então, a reencarnação como sendo a aplicação da justiça divina, né? E onde será que tudo isso vai ser aplicado? Qual vai ser o palco dessa justiça divina a ser aplicada? Aqui, no mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações, que é onde nós estamos, é o local, é o cenário mais favorável para essa justiça ser aplicada. Bem como na justiça dos homens, encontramos determinados lugares onde as pessoas vão ficar um determinado tempo. A questão é que, nesse mundo, nós estamos chamando o planeta Terra, que é uma escola, né? É até uma música do Grupo Acordo, do Hernando do Cordel, ele tem uma música com esse tema, o mundo é uma escola. Isso aqui é um aprendizado para a gente sair daqui modificado, para a gente sair daqui melhorado, através das reencarnações. Agora, muitas pessoas podem até falar reencarnação, mas a Bíblia não fala tanto de ser salvo, fala tanto de ser condenado. Então, como será que isso se explicaria? Através de uma coisa muito interessante. Jesus, no tempo dele, há 2 anos atrás, ele tinha 2 públicos diferentes. 2 públicos. Um público era dos judeus e um público era dos gentios, que, falando assim, para ficar mais simples, eram tudo aquele que não era judeu. Logo, ele tinha 2 tipos de mensagens diferentes. A mensagem que ele tinha para o judeu, ele ia utilizar elementos cotidianos dos judeus. Parábolas. Então Jesus falava de parábolas. E o que ele falava naquelas parábolas? Ele usava os elementos da vivência daquelas pessoas. Pode ver, nunca no discurso com os judeus de parábolas, Jesus fazia alguma alusão à salvação e perdição. Mas sempre que ele se dava com outros povos que não eram aqueles judeus, ele aí sim utilizava essas expressões que dão a entender que ele está falando de um lugar de sofrimento e um lugar de beatitude. Mas veja só, o que era que os outros que não eram judeus entendiam, estavam no consciente deles, no inconsciente, porque da forma como Jesus usava parábolas, ele utilizava os elementos da cultura grega naquele local. Então Jesus tinha que usar alusões que falavam de Hades. Calma, para a gente ficar bem amarradinho, vai ficar bem amarradinho. E então ele tem que usar essas expressões de salvação e perdição porque era o que eles entendiam. O povo grego romano, ele já tinha uma ideia de deuses. Esses deuses tinham os Elísios, que era para estar no lugar de calma, de paz, e tinha Hades. Então, para falar com esses povos, Jesus tinha que entrar no mundo deles. Era a forma que ele utilizava para poder se comunicar com aquelas outras pessoas. Mas tem uma coisa muito interessante no João capítulo 3, que é quando Jesus encontra Nicodemos. Tem uma coisa muito interessante, que é aquela passagem que Jesus fala do nascer de novo, para a gente poder amarrar cada vez mais a ideia das sucessivas vidas que nós temos. Que ele fala de nascer da água e fala de nascer do Espírito. Nascer da água seria o nascimento normal que nós temos, de ser gerado, e o nascer do Espírito seria o nascimento que nós temos moral. Ou seja, não basta a gente somente estar vivendo. A gente tem que procurar essa transformação moral. Porque não adianta a gente estar aqui ouvindo uma mensagem, mas a gente não sair daqui e fazer a nossa transformação.
Tá certo? Nós temos que, quando sair daqui, procurar e observar e fazer as nossas transformações. Beleza? Porque não adianta, como o Bartolomeu estava falando, a gente está aqui, está na seara, está ouvindo e depois esquecer tudo. A gente esquecer, fazer de conta que não ouviu. Aí a mensagem vai estar assim, vã. Mas eu imagino aqui, a gente vai absorver a mensagem e vai levar para os nossos corações. Há uma mensagem interessante no capítulo 3, o item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. A terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve, a uma só vez, as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Essa é a mensagem do mesmo Santo Agostinho falando que aqui na Terra ele oferece o lugar perfeito para essas provas. Aí daí a gente entende porque a gente encontra tanta ruindade, a gente consegue entender porque parece que as coisas aqui funcionam de maneira tão desigual, porque alguns países parecem que têm uma condição e outros uma diferente. Porque é o lugar geográfico que cada pessoa tem que nascer para conseguir se melhorar. Allan Kardec, em uma obra chamada Do Céu e do Inferno, ele vai falar que o espírito passa por 3 etapas. A primeira se chama arrependimento. O arrependimento consiste em eu reconheço que eu errei. Reconheço que eu errei. A primeira etapa. Eu reconheço que eu, às vezes, sou um pouco duro demais. Eu reconheço que eu poderia melhorar meu tratamento com a minha família. Eu reconheço que eu poderia ser mais compassivo, mas o arrependimento não é o suficiente. O espírito precisa, dessa vez, expiar. Aqui é um pouco do que a gente está falando aqui do mundo de provas e expiações. E a expiação tem a ver com a aflição, porque o processo expiatório é como você vai dar de cara com aquele erro que você cometeu. Só que na consciência, você passa aquele sofrimento moral, mental, aquela dificuldade de conseguir realizar o seu desejo. Como a gente deu, por exemplo, a situação das pessoas que têm uma determinada condição e não conseguem pôr em prática o seu desejo. Às vezes de consumir, às vezes de ser uma pessoa, continuar com um comportamento bélico. Trazendo um pouco do exemplo que a gente deu logo no início, de cometer um rapaz, de cometer um homicídio, vamos supor que essa pessoa se arrepende. Me arrependi de ter feito o crime, me arrependi, aquela coisa toda, mas o arrependimento não basta. Se ele se arrependeu de verdade, ele vai passar pelo conflito mental. E aí começa a expiação. Ele começa, poxa. Aí ele recebe uma oportunidade para a justiça divina ser aplicada. Reencarna. Quando ele reencarna, aí novamente aquelas tendências que ele tem começam a se manifestar de alguma forma, e aí a gente chega na última etapa, que é a terceira, que é a reparação.
A etapa da reparação. E em que consiste a reparação? A reparação está em você fazer o bem àquele que você fez o mal. Onde você errou, você dessa vez fazer o certo. Porque a justiça divina não vem apenas para sofrer, para você ficar sendo torturado. Mas Deus vai lhe colocar numa situação para dessa vez você fazer o bem. Agora veja só, isso daí acontece constantemente nas nossas vidas. Basta você observar que numa reunião de parentes que você encontra todo ano, aí tem aquela pessoa que você não gosta muito, Deus lhe coloca de frente com aquela mesma pessoa, para dessa vez ver se você consegue mudar o seu padrão mental. Todo dia, quando você acorda, vai para o seu trabalho, e aí você acaba tratando mal a pessoa, você tem a oportunidade dessa vez de fazer o bem. Para a gente sair desse discurso altamente teórico, né, e trazer um pouco para a nossa realidade. A reparação está todo instante, todo momento. Quem sabe isso aqui já não é um momento de reparação. Está falando, está ouvindo, está falando dessa vez do Evangelho. Quem sabe isso já não é um momento de reparação. Então, os momentos de reparação, nós encontramos com eles quase que diariamente. Porque a justiça divina não está em fazer o mal, devolver o mal com o mal. Está em devolver o mal com o bem. Por isso que Jesus falou que eu dou a minha paz, mas ela não é como aquele mundo dá. Porque a nossa paz consiste na gente fazer o bem. Quanto mais a gente faz o bem, mais a nossa consciência fica livre. Quanto mais a gente faz o bem, melhor a gente se sente. A outra está fazendo mal comigo, não importa. Eu vou continuar fazendo o bem. O mal que o outro faz não me atinge a ele. Então ele fica fazendo mal, eu vou fazer o bem. Nós devemos fazer o bem. Nós estamos aqui numa escola do bem. Essa casa, uma igreja protestante, uma igreja católica, é um lugar para você aprender a fazer o bem. Nós devemos aprender a praticar o bem. Senão nada disso aqui está valendo a pena. Se a gente vem aqui e não aprende a fazer o bem, se a gente não faz as nossas reformas morais, é melhor todo mundo aqui sair e ir embora para suas casas. Porque o único intuito que a gente está aqui na terra é fazer o bem, para a gente se melhorar. Não pense que a gente vem aqui para se realizar, para constituir famílias. Claro, isso acontece, faz parte da experiência humana. Mas o foco principal é da gente fazer o bem. E quanto mais, meu amigo, você resistir em fazer o bem, mais as suas aflições vão aumentar. Porque como a gente tem visto, a aflição é o espírito que se prende, que ele não solta, que ele não se permite mudar. E quanto mais ele se prende, quanto mais ele evita a transformação, está lá, te transformando, te colocando em diversas situações para você fazer o bem, para você mudar, para você fazer diferente. E você resiste, eu não vou fazer não, eu não vou fazer não. Aí aumenta o sofrimento, aumenta a amargura nos nossos corações, e as aflições aumentam. E aí, aquilo que era um plano reencarnatório maravilhoso, vai se complicando, vai ficando cada vez mais difícil. Nesse sentido, nós podemos entender que as aflições são um material pedagógico das leis divinas. É uma forma de ensinar. É uma forma de ensinar. Só que à medida que o mal é aplicado, pela lei de causa e efeito, pela lei de semeadura, vem também com mais força contra nós. Perceba, é um mal que nós mesmos geramos. E esse mal que a gente mesmo gerou, a gente é que vai refazer. Como? Reparando. Dessa vez, fazendo bem. Então, meus amigos, quando nós aceitamos, nós não nos prendemos à mudança, deixamos fluir mesmo. Quando a gente deixa fluir mesmo, aceita,
aí sim a gente entende a mensagem dos bem-aventurados aflitos. Bem-aventurado, ventura de sorte, bem-aventurado, sortudo, os aflitos. Os aflitos sem sorte por quê? Porque serão consolados. Por que consolar? Por que consolar? Consolar porque ele vai ter a sua dor, a sua aflição esclarecida. Quando Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 28, eis que eu enviarei um Consolador, o Espírito de verdade, que irá lembrar aquilo que eu disse. Ele usa essa palavra Consolador porque ele vai explicar. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tentando mostrar a causa realmente das aflições. Nós temos que sair daqui, a espiritualidade superior não permite que a gente saia daqui sem compreender isso. Para que a gente entenda de uma vez por todas que nós somos causadores da nossa dor. Nós é que causamos tudo isso. Se não foi nessa, foi em outro plano. Porque Deus não faria injustiça. Não faria, Deus não vai fazer justiça nenhuma. Ele é justo e bom. E é um sentido que nos falta para a gente entender essa bondade, esse plano divino e maravilhoso. Então daí vem a consolação. Nossa, aí você pode dizer, nossa, mas que consolação, estou descobrindo aqui que foi o estudo. Não, a gente entende que nós temos sempre uma oportunidade para fazer diferente. Seja em outro plano, depois, mas a gente não pense nisso, vamos tentar fazer agora. Porque uma coisa é você não saber desse conhecimento, você não saber dessa realidade. Que a pessoa não pode ser culpada por aquilo que ela não sabe. Agora, outra coisa é você saber disso. Você ser lembrado na noite de hoje que é necessário mudar e que é necessário fazer diferente. Aí a consolação. Talvez não seja o que você esperaria, talvez não seja o que eu espero. Eu gostaria muito de saber que os Espíritos vão chegar, vão me pegar, vão alisar minha cabeça e vão dizer, você é um coitadinho. Eu gostaria muito. Mas a doutrina espírita, acima de tudo, ela tem um pacto com a verdade, ela tem um pacto com a razão, e é por isso que eu falei no início, que talvez essa não fosse ser uma mensagem tão fácil. Primeiro porque é um tema delicado, mas se o tema é justiça das aflições, eu tenho que justificar, eu tenho que mostrar passo por passo que nós não compreendemos, que essa era a forma da espiritualidade nos fazer melhorar, que era necessário vir novamente. Mas nós sabemos que o principal é esse, que nós é quem causamos tudo isso, mas que estamos em caminho da melhora. Porque Jesus, ele continua conosco. Ele pode não estar aqui de maneira física, ele pode estar aqui materialmente, mas ele está aqui em espírito. Basta você pensar nele. Basta você pensar nos erros que você cometeu e que você quer mudança. Basta você pensar, eu vou me comprometer em fazer diferente. Eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou sair daqui uma pessoa diferente. Eu vou me modificar. Eu aceito. Eu confesso, eu realmente errei. Estou disposto a me reparar com Deus. Eu estou disposto a reparar com meu irmão que eu causei dor, com aquelas pessoas que eu poderia ter sido um pouco mais gentil. Você tem tempo ainda. Você tem tempo. Você pode pegar o seu telefone e mandar um áudio no WhatsApp. Você pode fazer uma ligação. Você pode desejar um bom dia. Porque a gente já escuta tanta coisa negativa dos outros, de quem está próximo da gente, na televisão, problemas políticos. Não vamos ser esse tipo de pessoa que vai aumentar a maldade. Vamos ser aqueles que vão trazer
a mensagem do bem, não é verdade? No nome da casa, a escola espírita, mensageiros do bem, vamos ser os mensageiros do bem, vamos ser os anjos do bem. Para esse mundo finalmente mudar, para que isso é um lugar de paz, porque esse é um lugar de regeneração. Esse é um lugar de regeneração. E a espiritualidade está sempre de portas abertas para nós. E eu lembro da psicografia de João, no livro do Apocalipse, quando ele disse que está à porta e bate. E se alguém abrir a porta, ele vai entrar e vai cear. Entendendo que a ceia é sempre uma coisa de intimidade. Você não convida qualquer pessoa para entrar na sua casa. Você não convida qualquer pessoa para entrar na sua casa e oferece um alimento. Então é assim que Jesus está conosco, nos convidando. Agora, Ele espera a nossa atitude. Porque a mensagem todinha girou em torno de justificativa. De nós entendemos que somos de fato os criadores de tudo. E se nós causamos toda essa bagunça, nós também podemos refazer. Nós podemos também refazer. Nós podemos também mudar a situação. Então eu queria terminar contando uma parábola rápida. Que existia um homem muito rico e ele tinha vários e vários funcionários. Só que esses funcionários, cada um tinha uma dívida com ele. Uns tinham uma dívida maior, outros tinham uma dívida menor. Ele pegou um que tinha uma dívida de 100 mil reais. Uma dívida de 100 mil reais. Ele disse: olha, você está me devendo, viu? Você vai ter que vender a sua mulher, você vai ter que vender seu filho, você vai ter que vender seu cachorro, porque você tem que me pagar. Ele: não, por favor, não me faça vender, me dê uma chance, por favor. Aí o chefe falou: tá certo, eu vou lhe dar uma chance. Aí esse rapaz que tinha uma dívida, ele tinha um amigo que também devia a ele. Só que em vez da dívida dele ser de 100 mil reais, a dívida dele era de mil reais. Vamos dizer assim, né? Comparado à dívida que ele tinha, é uma dívida bem pequenininha. Uma dívida de 1.000 reais, comparado a 100 mil. E aí, quando ele foi cobrar o seu amigo, ele fez totalmente o oposto do que o seu chefe. Ele obrigou ele a pagar, a vender seus bens, ele obrigou ele a, enfim, se desfazer de tudo quanto tinha. Se desfazer de tudo quanto tinha para poder pagar ele. Só que os outros funcionários descobriram tudo isso que ele fez. Descobriram e foram falar para o chefe: olha, você não perdoou a dívida dele? O que ele fez com o amigo dele? Após o chefe chamou, ele veio. Por que você fez isso? Falou. Por que você foi tão ingrato? Você não me devia 100 mil reais, eu lhe perdoei. Por que você tinha um seu amigo que devia 1.000, você não desfez a dívida dele? E aí ele tentando se desfazer, se colocar. Moral da história: nós somos como esse devedor que tinha uma dívida de 100 mil reais e Deus, o nosso chefe, perdoou a nossa dívida, e nós que temos o nosso irmão não conseguimos perdoar uma pequena dívida comparado ao que a gente deve ao Criador. Então, meus irmãos, essa mensagem eu tenho para trazer para vocês, que nós possamos realmente mudar, nos modificar, perdoar o próximo, amar, desenvolver as virtudes, porque senão nada disso aqui serve. Mas a paz e o amor do Mestre está conosco e vamos ter fé que nós vamos conseguir. Nós estamos juntos nessa. Nós estamos juntos, somos irmãos. Ninguém aqui é melhor que ninguém, viu? Não é porque eu estou aqui na frente, que se bateu no meu presidente. Está todo mundo aqui em pé de igualdade. Não se engane. Não se engane com as aparências. Nós somos espíritos acima de tudo. Nós somos espíritos, mas nós vamos conseguir. Fé em Jesus sempre. Que assim seja.
Nós agradecemos